Meu nome é Ivana Bentes, eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, atualmente estou lá na direção e, efetivamente, a gente tem um espaço de agenciamento hoje dentro da ECO, que é um pontão de cultura digital, que justamente faz algumas experiências bastante intensas, né, com vários territórios da cidade, com periferia, com algumas desses coletivos, né, quer dizer, que trabalham com periferia, que são da periferia, como a CUFA, o AfroReg, que hoje já são King ONGs, né, que hackearam, inclusive, digamos, a linguagem do espetáculo, tá? Nesse sentido, o Rio Rui. Já começo nessa provocação, que eu sempre brinco, né? Com a periferia, muitas vezes, a gente é igual aquele antropólogo ortodoxo, diz, né? Permaneçam puros, né? Continuem índios, continuem... não entrem no mainstream ou na cultura de massa. O que a gente tem visto no Rio de Janeiro, talvez mais do que em São Paulo, é justamente, né, quer dizer, toda uma série de grupos que... enfim, né, quer dizer, que se deixaram apropriar e se apropriaram dessa linguagem do espetáculo, sem nenhum tipo de purismo. Eu vejo isso a CUFA, o AfroReg, né, que hoje, enfim, né, quer dizer, eles são um dos produtos, digamos assim, da própria cultura de massa no Rio de Janeiro, né? Estão na Globo, tem a mídia social da Globo inteira, enfim, tem essas duas ONGs como referência em termos de produção de linguagem e até de consultoria para os seus programas, né? Quer dizer, né? E, ao mesmo tempo, efetivamente, eles fazem um tipo de trabalho de mediação social ou cultural dentro do Estado onde o próprio Estado fracassou. Mediação com o traficante, mediação com uma série de forças que, enfim, onde o próprio Estado não conseguiu entrar. Presídios, né? Toda uma série de questões bastante difíceis que efetivamente criaram uma tecnologia de mediação que me parece importante. Então, efetivamente, esse é um tema apaixonante. Eu vou chegar nele, né? Já fiz um atalho aqui, né, corrido, mas a minha discussão toda, um pouco, né, quando a gente fala de agenciamento, é justamente essa da disputa dos sentidos, né? Eu acho que você trouxe a discussão da periferia, eu vou chegar nela, porque eu acho que a gente está num momento de disputa de sentidos, né? A gente está num momento, né, quer dizer, né, e essa imagem, que foi uma imagem já de ontem, né, quer dizer, durante os atos, né, quando houve uma destruição desse painel da Copa, eu acho que ela, de forma muito concreta, ela aponta para esse lugar, né? Onde você pede ali um queima-copa, você destrói um painel que a maioria das matérias davam como patrimônio. Eu disse, mas como? O painel da Coca-Cola virou patrimônio? Patrimônio do quê? Né? E, de maneira muito interessante, se a gente falar de agenciamento e de novas articulações, logo que ele foi depredado, os catadores de latinhas chegaram e levaram as latinhas. Ou seja, né, um depredava e o outro colocava a lata de volta na cadeia produtiva, né? Ou seja, ele ia vender e essas latas iam servir para um tipo de ação, né, que, enfim, né, que é da própria remix, né, digamos assim, na cidade, a partir de uma materialidade bastante concreta, né? Enfim, então, me parece, né, quando a gente entra nesse tipo de disputa de sentido, acho que a gente está numa disputa de mundo bastante, né, radical. E me pareceu que, né, eu gosto muito dessa ideia de acontecimento na política, né, que o Guattari e o Deleuze trabalham bastante, né, que eles vão trazer justamente essa ideia de que a crise, né, é aquele momento onde nós não suportamos aquilo que nós suportávamos antes. E aí você pergunta, mas por que 20 centavos? Por que a partir de um determinado momento os 20 centavos não são insuportáveis, né? Eu acho que é disso que se trata, de certa maneira, porque num determinado momento essa relação com a periferia, né, digamos, né, de estado de exceção, essa relação com a periferia desse lugar da fábrica de miséria, da fábrica de pobreza, se torna insuportável numa determinada configuração social e política. Então, me parece que é exatamente do que se trata, né? E é muito interessante, né, que eles trazem essa ideia de que se trata de uma redistribuição dos desejos que mudaram, né? E, na verdade, eu gosto também muito dessa proposição, que não é a crise que é primeira, seja econômica, né, que é um pouco a discussão toda marxista, né? Ou seja, a crise econômica ou qualquer outra crise, ela não é primeira, há uma disputa de sentido ou um momento em que determinadas
proposições ou formas de ver o mundo não fazem mais sentido. Então, eu gosto muito dessa ideia, né, de que essa primeira transformação é a mudança na ordem do sentido. É uma mudança geral de ordem do sentido do que é periférico, do que não é periférico, do que é rural, do que é urbano, de que modelo, né, digamos, de economia a gente está hoje, o modelo do desenvolvimentismo infinito, consumo, 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 né? Ou seja, esse sentido deixa de ter sentido e aí eu acho que a partir daí se instaura uma crise. Então, eu gosto dessa ideia. Eu acho que em relação a determinados territórios hoje, e principalmente em relação à discussão da periferia no Brasil, eu acho que se trata disso, né? E gosto também dessa ideia, né, da criação de problemas novos, né? Ou seja, a gente falsificar problemas, né? Abandonar determinados problemas. Eu acho que a questão de novo, voltando às manifestações, né, a questão dos 20 centavos, de certa maneira, ela falsifica a ideia de que o Estado não pode oferecer, por exemplo, né, transporte público gratuito. Começa com os 20 centavos, mas o movimento todo tem como horizonte o passe livre e traz uma questão fundamental, né, e a gente que trabalha dentro da universidade pública, faz ação com esses vários movimentos, é decisiva a questão da mobilidade, ou seja, as pessoas deixam de vir numa oficina, num debate, numa discussão, porque eles não têm o dinheiro do transporte, ou seja, né, essa questão da mobilidade social e do transporte público hoje é um lugar de regulação do fluxo da cidade, aonde você pode ir, né, com quem você vai encontrar, né, em que espaços você vai frequentar. Então, essa questão, eu acho que ela é decisiva e ela, enfim, ela é bastante transversal, né, e ela pega desde, enfim, o trabalhador, o camelô, até o estudante universitário, essa discussão da mobilidade. Então, eu gosto dessa ideia de que a gente tem que falsificar alguns problemas de vez em quando para sair, inclusive, né, de um determinado modelo. Né? E eu não tenho a menor dúvida que, a partir do momento que hoje se diminuiu a tarifa do ônibus, a próximo horizonte é, mas por que não, então, né, a tarifa zero? Eu acho que aí você falsifica um problema e recoloca as coisas numa outra direção. Eu trabalho muito com essa ideia de transversalidade. Eu acho que a gente hoje, né, para pensar a cidade, para entender a cidade, tem que pensar no que poderiam ser uma experimentação social, processos estéticos e políticos globais que não necessariamente surgem do território. Eu acho que a gente tem processos hoje dentro da ideia de globalização que, efetivamente, se a gente pensar, inclusive, nessas manifestações que elas aparecem, de certa maneira, né, de uma maneira, é quase que epidêmico, né? Ou seja, né, virótico, é como aquela gripe NH, como é que era o nome? NH1, que foi, para onde vai agora? Olha, um portador entrou no avião e saiu na cidade tal, vamos segui-los, vamos hackear, vamos traqueá-los, vamos, enfim, né? Eu acho que a gente tem hoje esse tipo da experiência um pouco virótica, global e territorial também, então eu acho que são ideias interessantes para a gente pensar de novo essas experiências da cidade. Claro, eu acho que todo mundo fala de crise da forma do Estado, da forma do partido, da forma da universidade, do sistema financeiro. Então, de novo, uma crise de sentido generalizado sempre aparece, né, de forma mais difusa nessas experiências mais transversais. Uma ideia que eu acho que é muito interessante, eu acho que, né, a gente usa de uma maneira abusiva a palavra revolução, mas se a gente for fazer uma genealogia da palavra, ela é bem distinta de várias das experiências que acontecem. A ideia de revolução é uma coisa abrupta, né, radical, messiânica, né, quando me parece que muitos desses movimentos trabalham muito mais com a ideia do fluxo, né, da ideia de mudança, de modulação em fluxo. E aí tem a ver com as experiências do fluxo do Rio, que Gilberto tanto trouxe aqui antes, né? E que me parece bastante interessante para a gente pensar dualismos históricos na história da filosofia, do indivíduo, do coletivo, né, dessas redes e das ruas, do que é periférico e do que é central. Eu acho que, efetivamente, a gente está num momento de crise do sentido e alguns desses movimentos e experiências concretas, eu acho que trazem um subsídio bastante interessante para a gente pensar justamente essas fronteiras, né, borradas, da qual você também falou aqui, né? Então, sem dúvida, dentro desses processos globais, eu acho que a gente vai encontrar essa discussão da sociedade contra a financiarização da vida de maneira bastante transversal em todas essas marchas, né, e movimentos no mundo, né, inteiro. A discussão da democracia participativa, né, como estando no limite, a ideia de governança, a ideia de cogestão com o Estado. E aí eu chamo a atenção de novo como essas experiências de periferia, como essas ONGs pequenas, grandes, né, elas aparecem como
um laboratório de experiência de política pública, né? Então, ali onde o Estado fracassou, ali onde a universidade não conseguiu entrar, ali onde você não conseguiu uma experiência de formação, a gente vai encontrar centenas de experiências hoje no Brasil de mediação de conflito, né? De trabalho dentro de penitenciária, né? Claro, aí a gente pode perguntar, mas em que escala, né? Em pequenas escalas, mas que funcionam, muitas delas depois são lugares de investimento público, ou seja, funciona um pouco como esse modelo, efetivamente, de política pública. E eu acho que isso interessa muito, a gente tem visto, de certa maneira, né, esse tipo de dinâmica. Né? Claro, as apropriações, que eu acho que é decisiva, a gente falou aqui, né, você chamou atenção para a discussão desse capitalismo cognitivo que trabalha com a informação, com a comunicação, com a cultura. Eu acho que é muito importante a gente entender que não se trata de uma questão pontual, ou do Brasil, ou talvez eu acho que se trata de uma questão estruturante mesmo. Você tem um capitalismo hoje que trabalha com a cultura, trabalha com design, onde, enfim, né, a fabricação de um tênis não vale nada sem design, sem marca e sem publicidade, a construção do mundo em torno dele, né, efetuação de mundos a partir de um determinado produto que vale, e construção de desejo. Né? Então, sem dúvida, eu acho que a gente está num campo mesmo de um capitalismo cultural que é a mudança de modelo, né, desse capitalismo fordista para um capitalismo que efetivamente trabalha com essa produção de desejo, que trabalha com a potência. E aí, efetivamente, a periferia aparece como um lugar de efetuação de mundos distintos, né, dentro de uma produção, digamos, se a gente pensa na produção e na imagem do Brasil no exterior, quem vende o Brasil no exterior é a favela, né? Quer dizer, é o funk, o hip hop, inclusive como o exotismo, né? Enfim, é o cartão postal perverso da novidade caótica da pobreza, né? Quer dizer, a gente encontra no Rio de Janeiro, você sempre tem, né, as experiências do safari, né, do safari do zoológico humano, vai à favela, e os turistas ficam profundamente decepcionados quando eles chegam na Rocinha e dizem, puxa, mas não é tão pobre assim como eu achei. Tem lan house, tem lugar de informática, tem, puxa, cirurgia plástica, né? Ou seja, tem tudo que tem no resto da cidade, né? Ou seja, você tem uma economia. Não, então há uma decepção diante do que seria a pobreza narrativa clássica, né? Digamos assim. Ou seja, esse pobre não existe mais, né? Esse pobre assujeitado, coitado, né? Eu acho que, de novo, a gente está num momento de construção muito interessante, que eu acho que vários desses espaços e desses laboratórios trabalham com essa ideia, efetivamente, da riqueza da pobreza. Não, a riqueza da pobreza que está criando uma outra economia, que é uma das economias, e aí até a ideia desse criativo da economia, eu sempre brinco, não é a economia que é criativa, são as pessoas, são os grupos, né, é a sociedade, mas, efetivamente, você tem uma reversão dessa ideia, né, que eu acho que passa para essa ideia da riqueza da pobreza. E a apropriação das linguagens, né, de massa, que também me parece uma questão não só das ferramentas de massa, Google, Facebook, Twitter, mas efetivamente com a possibilidade, por exemplo, de criar umas experiências de comoção nova a partir dessa transmissão ao vivo. Ontem mesmo a gente viu, né, a pós-TV aqui do Fora do Eixo era única, era um garoto com um celular transmitindo, né, esse momento, né, de confronto, né, aqui em São Paulo, e as pessoas urravam no Twitter. Onde está a Globo News? Onde está uma emissora de televisão? Como um menino com celular é a única pessoa no mundo transmitindo essas imagens e descrevendo e narrando e construindo uma narrativa em torno daquele acontecimento. Então, acho que tem uma disputa fortíssima de narrativa que não é mais só a da cultura da periferia. Eu acho que esses grupos estão disputando uma narrativa global. Né? Então, eu trabalho muito com essa ideia de uma periferia global, onde a disputa é mais ampla, a disputa de mundo, é uma disputa, né, de um certo... Não, é o sou feia, mas estou na moda, é uma disputa que, né, desse lugar aqui, eu reinvento o mundo inteiro, mesmo tendo na favela, mesmo tendo atravessado as forças hostis, as mais terríveis, né? Mesmo estando dentro de um estado de exceção. Né? E me parece que uma das estratégias passa por essa apropriação tecnológica, passa por essa construção de comoção,
que inclusive utiliza a linguagem do espetáculo e da cultura de massa, né? Então, eu vejo isso muito na CUFA, no Afro-Reggae, enfim. Eles não têm o menor pudor em se apropriar de uma linguagem espetacular, da moda. O Júnior do Afro-Reggae sempre conta. Quando eu vou conversar com um traficante, eu vou todo grifado da cabeça aos pés. Boné, Nike, roupa, ou seja, toda uma sedução através do consumo. Ué, você não trafica para ter os bens de consumo? Não, esse carrão Land Rover, chega de Land Rover, não, grife do início ao final. Porque ele diz, eu quero disputar imaginário, eu quero disputar. Se é só o consumo, você tem outras possibilidades de chegar lá. E nessa, através do consumo, ressignificar e, enfim, trazer, obviamente, outras questões e outras necessidades, né? Mas me parece que dos paradoxos dessa discussão dos movimentos no Brasil e mesmo da questão da periferia é que a gente está num momento, por isso que eu digo, de crise de sistema, né? Porque o Brasil chegou no auge, né? Digamos assim, né? Quer dizer, o Brasil chegou na festa quando ela está no final, né? Ou seja, o modelo de desenvolvimentismo, né? Descobriu tupi, petróleo, energia suja, né? Ou seja, toda a indústria automobilística, né, jogando carro super aquecida, as pessoas podendo, agora que eu posso, e aí vem a classe, né, a chamada classe C, e os periféricos, agora que eu posso comprar um carro, você vem aí, garoto branco de classe média, me dizer que é antiecológico, e que eu tenho que andar de bike, ou seja, você tem uma disputa de mundo, daí, agora que eu posso comer aquele monte de biscoito e iogurte, vocês estão dizendo que é gordura trans, e que eu vou morrer de diabetes, né, ou seja, efetivamente, a gente está num momento muito, muito interessante, que é uma disputa, claro, eu acho que tem uma disputa do mercado pelos consumidores, e tem uma disputa de mundo que a própria garotada está fazendo e dizendo, não, a gente não é só a classe C publicitária, né, que vai comprar mais eletrodomésticos, que vai, enfim, né, que vai saquear as Casas Bahia com comprando em prestações, né? Enfim, eu acho que existe efetivamente uma disputa, né, de mundo e de sentido, né? E é muito interessante se a gente for pensar nessas marchas, né? Aqui é uma imagem das marchas da liberdade. Antes de chegar nas marchas da liberdade, aí eu acho que é decisivo a gente pensar que nessa nova economia, nessa disputa do sentido, é a questão que vocês trazem aqui da Zona Leste, né, ela passa efetivamente, a discussão das cidades, ela passa por esses territórios, né? Não dá mais para pensar, obviamente, né, esse lugar onde, né, me parece que consegue ressignificar, e aí eu acho que é uma trajetória que a gente tem dentro do Brasil interessantíssima, da antropofagia, da Semana de Arte Moderna, que chega também nessa ideia da reversão das forças hostis máximas no impulso criativo e criador. Acho que é uma mística brasileira que hoje a periferia tem como discurso, né? Que é da apropriação tecnológica, que é do hackeamento, que é dessa voracidade máxima que diz, com pau, com pedra, com Facebook, com Google, com a Globo, pouco importa os purismos de vocês, intelectuais e classe média. Agora que eu posso me apropriar e hackear, eu vou fazer isso, né? Então, eu acho muito interessante a gente estar nesse nível mais, talvez, complexo dessa discussão, né? Claro, as favelas estão em disputa, né, pelo tráfico, pelas milícias, pelo Estado, né? Enfim, gestão, como você falou, gestão de território, economia e também, né, quer dizer, esses são os mapas que saíram nos jornais de periferia, que era só meio a repartição dos comandos, né? Era o tráfico. Hoje a gente tem os próprios territórios se automapeando de uma outra maneira. Eu não trouxe o mapinha que eles fazem, mas efetivamente o mapa dos quiosques, os mapas das lan houses, aliás, colocando o mapa, né? Porque o Google não tem as favelas no mapa, porque as favelas não são consideradas bairros, então houve toda uma disputa geopolítica se tinha ou se não tinha favela no Google. E simplesmente eles tiraram. Ou seja, você não tem o nome das favelas, elas não estão no mapa do Google. E no Rio de Janeiro tem um projeto muito bonito chamado Wikimapas, que é justamente mapeamento de todas essas comunidades, que eu acho que é uma coisa muito bacana para a gente pensar. Tem vários projetos de visualização, de visibilidade, de mapeamento afetivo, mapeamento da economia, mapeamento, enfim,
de projetos culturais, muito interessante, no mapa das quebradas, e se apropriando um pouquinho desses mapas de vistas, dessas novas cartografias, de uma maneira bastante interessante. Então, literalmente, a gente quer se colocar no mapa, né? Então, o Google tira e a gente vai se automapear, que eu acho que é interessante como estratégia de, né, enfim, de visibilidade, né? Então, eu já tinha falado disso, né, um pouco dessa ideia, né, da disputa da riqueza, né, da pobreza, né, quer dizer, e aí a gente chega nos nossos no 0,20, né, de novo. Eu acho que é esse momento em que, efetivamente, o que está em jogo, eu acho que é uma disputa de mundo maior. Então, a ideia é assim, não vai parar nos 20 centavos, né? Pelo que eu vejo, e aí voltando lá às marchas da liberdade, esse eu acho que é um processo, e é muito interessante que a imagem que eu trouxe lá da Marcha da Liberdade, e voltei, é uma imagem onde uma das discussões que se fez muito em torno dessas marchas era justamente, né, teve marcha da Macônia, marcha das vadias, marcha, enfim, dos ecologistas, né, de defesa dos ciclistas, ou seja, toda uma série de sujeitos urbanos e de movimentos urbanos que aparecem de forma muito fragmentada, né, que começam a se articular nessas marchas. Então, é muito interessante que a gente foi vendo engrossar esse caldo. E a grande questão que se fazia, né, eu participei de algumas dessas experiências, né, e em contato também com os organizadores, era um pouco onde estão os pobres, onde está a periferia nessas marchas. E é curioso, e eu sempre digo, mas, puxa vida, a gente tem que fazer essa mesma pergunta nesse momento. Onde está a periferia dentro da universidade? Onde está dentro das redações dos jornais? Ou seja, se trata de uma discussão mais estruturante, né? Mas se colocou muito essa questão, né? Porque, né, dentro dessas marchas você não tinha um número significativo de pessoas vindo das periferias. E alguns desses grupos de periferia se propondo a organizar outras marchas, como, por exemplo, a da moradia. A CUFA propôs isso, acabou não organizando, mas um pouco essa discussão um pouco das subjetivações, gay, bicicleta, ecologia, aparecendo como como um imaginário transversal, mas ainda pouco apropriado por esses outros grupos. O que eu acho, nesse caso, da mobilidade, da tarifa, eu acho que a gente viu se acrescentar. Ontem mesmo eu peguei algumas dessas imagens, estou voltando, dessas imagens onde justamente já aparece esse sujeito da periferia participando das marchas, né? Então, enfim, sem dúvida, né, quer dizer, eu acho que a gente vai... Essa discussão da transversalidade, essa ideia de ocupar a cidade, tomar posse da cidade, também eu acho que vem desses movimentos, né? Ocupar a cidade, o Festival do Baixo Centro, né, que quer ocupar as áreas, entre aspas, degradadas, ou faz eventos e performance, e disputa linguagens artísticas na Cracolândia. Ou seja, começa um tipo de disputa estética dentro da cidade que me parece também bastante novo, que não é só a disputa do projeto social, é a disputa de linguagens, né? Eu acho que essa grande novidade, inclusive você falou muito da discussão da cultura na periferia, né? E aí a gente trabalha com alguns projetos lá no Rio de Janeiro, o Faustini, por exemplo, né, que ele sempre brinca. Eu não entendo porque em colégio de pobre, né, você ainda insiste, né, com a experiência estética mais, né, mais recorrente, ele diz, aquela creche é aquele teatrinho da tia Mariquinha, né? Quer dizer, o menino lá faz, enfim, teatrinho, ou a redação sobre o dia da árvore, ou seja, todo um imaginário empobrecido em termos da apropriação da linguagem. Quando você vai para os colégios, né, de aplicação e, enfim, né, a garotada está disputando e está aprendendo, né, e está se apropriando da linguagem do game, da performance, ou seja, né, a discussão do repertório artístico, da história da arte. E aí me parece que é uma clivagem radical, né? Ainda não foi dado à periferia, né, mas eu acho que, né, alguns desses grupos se impõem e trazem essa discussão, esse lugar da disputa do imaginário estético e artístico da cidade. A gente quer entrar no centro cultural, a gente quer estar no museu também, a gente quer disputar esse outro espaço, que aí eu acho que é o limite do luxo, digamos assim, de grupo, né? A gente quer disputar as linguagens mais sofisticadas. E eu dou curso de audiovisual na favela, periferia, em vários lugares, né, algumas experiências com a CUF, é impressionante. Eu levo as vanguardas histórias, levo as performances, levo tudo. No final da aula, eles só querem o mais distinto, o mais difícil, o mais sofisticado. Mas eles nunca querem, obviamente, o documentário realista sobre a própria favela, né? Então, é muito interessante. Assim,
me dá aquele vídeo, eu nunca vi um negócio desse, que experiência de linguagem é? Isso pode fazer. Então, é muito interessante que é o contrário, né? Você chega lá, né, com aquele espírito missionário para ensinar o cara, para falar da própria realidade dele, e ele, efetivamente, a gente quer o outro, né? Eu desejo o teu desejo, né? O desejo do outro. Então, é muito interessante como essa discussão. Lá no Rio tem um projeto muito interessante, que é o Observatório das Favelas, lançou o Bela Maré, que é exatamente, né, um centro cultural, onde a última exposição que ele fez tinha o Vic Muniz, tinha o Daniel Ceniza. Ele falou assim, eu quero que as pessoas do resto da cidade venham ver o Vic Muniz dentro da favela, porque ele não vai estar em outro lugar, vai ter que ser aqui, né? E é muito engraçado que teve algumas exposições de alguns fotógrafos lá do lugar, né? E eu, conversando com o garoto, falei, vem cá, você faz o quê? Ele falou, eu faço arte em geral. Né? Aí eu falei, esse é o conceito do novo artista, é o arte em geral. Eu não, fotógrafo, cineasta, ou seja, eu já estou imbuído de uma discussão de que a apropriação da linguagem é decisiva para mim me impor em outros lugares, da intrusão social. Que negócio de inclusão social? É a intrusão. Eu vou me intrometer, me intruir, né? Eu vou entrar nesses lugares né, para os quais eu não fui chamado. Então, eu acho que aqui, né, isso foi um post de hoje, lá do Ninja, do Fora do Eixo, mostrando justamente, né, quer dizer, os manifestantes já do Jardim Ângela, ou seja, saindo um pouco dessa questão que essas marchas, esses atos, essas manifestações ainda são eminentemente de um determinado grupo social. Eu acho que é algo que está sendo construído, essa articulação transversal de movimentos. E aí, enfim, eu volto aqui, né? Essas são algumas imagens lindíssimas que eu trouxe, mais simbólicas, né? Que eu acho que isso passa por uma discussão dessa apropriação dos meios de comunicação. E aí eu acho que não é nem a discussão tecnológica, ela é decisiva, porque não se trata de democratização, de novo, é a apropriação, se apropriar dessas ferramentas de qualquer maneira. Então, é o wireless, né, é o gato do wireless, é o puxadinho, né, digital, onde você reparte o sinal do wireless com 10, 20, 15. Ou seja, realmente é uma apropriação de uma infraestrutura que não foi democratizada. Né? Então, me parece que, claro, horizonte de gratuidade, eu acho que não é à toa que se fala de tarifa zero, de internet grátis, ou seja, qual é a infraestrutura instalada na cidade que vai me dar condição minimamente de me tornar uma pessoa produtiva e expressiva. E produtiva não no sentido da produtividade capitalista, simplesmente. Eu vou produzir mais, eu vou trabalhar 30 vezes mais, mas é de expressão também. Então, eu acho que essa demanda de infraestrutura instalada na cidade passa muito também por essa discussão mesmo da apropriação tecnológica, da possibilidade de autoformação. Isso é muito forte nesses grupos. Eles estão inventando metodologia de autoformação. A universidade não foi lá criar curso, né? A USP, enfim, nós não criamos cursos para a periferia, ou vamos lá pontualmente, fazemos uma oficina. Agora, eles estão inventando. E aí eu vejo assim, metodologia de ensino de música para garotos a partir dos 6 anos de idade, feita por um ponto de cultura. Pedagogia griot de contadores de histórias, ou seja, sistematização de experiências, de metodologias novas, que me parecem assim, importantes e interessantes. Né? E aí, isso é um pouco o que a gente trabalha lá no Pontão de Cultura Digital da ECO, dentro dessas transversalidades. Né? Pensar, né, quer dizer, educação laboratorial, educação por projeto, né? Percursos formativos, você pensar, será que eu não posso fazer hoje uma experiência de formação cultural na periferia de São Paulo, onde, para mim aprender a declamar, falar poema, eu vou em os 500 saraus que tem em São Paulo, que efetivamente você encontra lá um office boy, uma dona de casa e um menino lendo, né, poemas longuíssimos no celular. Né? E assim, toda uma escola de performance, de vocalização, de repertório, acaba com livros sendo jogados, né, de forma apoteótica. Eu falei, poxa, ainda dizem que a cultura letrada está em baixa, mas enfim, né, quer dizer, todo um culto do livro, o livro como lugar do cult, um livro como lugar efetivamente de um desejo que diz, eu também quero disputar essa cultura letrada. Né? Então, eu acho que a gente está... E você falou também desses novos espaços, né? Pensar justamente esses espaços da periferia, ou o movimento como Fora do Eixo, como campus universitários. Você está ali em processo de formação intenso nesses espaços. Né? Mídia digital, produção cultural, né? Organização de eventos, produção de linguagem, flyer. Né? Então,
há efetivamente, eu acho que são experiências bastante intensas disso que, né, a gente começa a tentar mapear, entender como uma espécie de formação em fluxo. Não vou mais entrar dentro da universidade e vou ficar 4 anos lá e vou sair doutor, jornalista, design. Gente, meu tempo já acabou. Mestre, me avisem. Né, mas essa ideia... efetivamente, que você tendo uma infraestrutura instalada, você não entra nem sai mais de lugar nenhum. Você fica em fluxo, você passa, você faz trajetos, você faz experiências, né? E aí a gente tem, efetivamente, né, algumas... Né, eu chamo, a gente... Não, o conceito meu, obviamente, é do precariado cognitivo, que eu acho que é essa transversalidade, né, desse outro modelo de um capitalismo precário, onde o modelo do artista, que parecia exceção, é o modelo do trabalhador, do camelô, do garoto desempregado, ou seja, o artista trabalhava por projeto, não tinha carteira assinada, era o freelancer e o autônomo. Na verdade, hoje, por isso que é um capitalismo cultural também, até nesse sentido. Ele é o modelo do trabalhador contemporâneo, né? Artista, formador, oficineiro, ponto de cultura, é todo mundo, né, trabalhando, é o precariado cognitivo se articulando. Então, sem dúvida, acho que a gente pode, né, e eu gosto, é uma proposta teórica do Negri, né, diz a nova força do capitalismo é o precariado cognitivo. Essa transversalidade. Que aí pega realmente desde o garoto da periferia, que faz um sarau precário, ou com o que ele tem, até o garoto que vai sair da minha universidade, desempregado, e vai ter que inventar o próprio emprego, né? Então, eu acho que se trata efetivamente de um momento bastante interessante, né, dessa ideia, né, da escola, dessa relação de experiência e de existência, que eu acho que se dá nesses espaços de uma maneira bastante interessante. E aí a gente pode depois dar alguns exemplos, aqui são algumas coisas que a gente faz lá na ECO, né, que eu queria sair um pouquinho da discussão transversal da cidade, né, porque a ação Griot, que é uma ação de mestres, né, da oralidade, acabou, né? Eles têm algumas experiências laboratoriais que eu acho muito bacana para a gente pensar na cidade, que já estão sendo experimentadas na periferia, que é a ideia da trilha Griot, né? Ou seja, você, ao invés de ser um turismo predador, você inventa trajetos no rural, no quilombo, na favela, na cidade, que não é mais o zoológico humano, onde você vai mostrar os processos, né? Então, eles selecionam quem eles querem receber. Ah, você quer conhecer a sua comunidade, mas peraí, você quer conhecer... Como? Para quê? Tem algum projeto? Né? Ou seja, você seleciona o turista. Eu acho ótima essa ideia. Né? Você não vai vir aqui qualquer um. Né? E abre. Então, tem todas essas trilhas que são feitas, né, dentro da ideia de experiência de universidade sem sala de aula. Enfim, teriam várias questões que eu traria aqui, mas eu até finalizaria, né, com essa ideia da ciberperiferia, dessa cultura popular digital, que eu acho que é esse momento justamente dessa apropriação tecnológica, é esse momento de reversão, de certa maneira, de disputa de imaginário, onde, né, qualquer um desses espaços, e aí a questão da Zona Leste, eu acho que é decisiva, mapear esses espaços, conectar esses espaços, articular esses espaços e pensar nesses espaços como trajetos que podem ser articulados, por exemplo, com a universidade. É isso que a gente está fazendo lá no Rio de Janeiro, através da extensão, né, com a Agência Rede para a Juventude, né, enfim, né, esses novos ambientes cognitivos, Lan House, ou seja, você potencializa esses espaços como espaços de formação, mesmo em toda a sua precariedade, né? É o que tem, né? A apropriação, enfim, das tecnologias para você pensar, inclusive, as culturas mais tradicionais. Por isso que eu me pergunto, onde é que está o urbano, onde é que está o rural nessa transversalidade. E aí eu acho que a gente pode deixar para o debate para falar desses novos sujeitos do discurso, porque estão disputando o feminismo, o funk no Rio de Janeiro, disputa o feminismo clássico. Como assim eu não posso ser gostosa, né, vitaminada, poderosa, popozuda e andar com essas roupas aí, né, que, enfim, antecipa, inclusive, a marcha das vadias, né, porque as meninas se vestem assim há muito tempo no Rio, né, enfim, e se impuseram. Ninguém vai chegar e vai, né, achar que é prostituta porque ela está com aquela roupa, né? É uma afirmação de gosto estético, né, é uma afirmação de mundo, é uma afirmação de território, né, que eu acho que é decisiva, que começa a disputar os discursos mais sofisticados da classe média, do feminismo, né, com alguns sentidos bastante perturbadores, né? E em termos de estética, agora fica para o debate mesmo, acho que a gente pode pensar o que são essas bioestéticas. Estética que nasce daquela linguagem, daquele território, daquela vida. Então, eu acho que tem algumas experiências de linguagem, de estética, que são feitas, né? Isso aqui é o exemplo que eu gosto de dar, que é da TV Morrinho, que eles fazem... Está lá no Mar agora, na exposição de inauguração do Mar. É uma maquete de favela, onde, com boneco Lego, né, eles
fazem uma narrativa e filmam essas narrativas, criam os vídeos que já circularam o mundo em todo que são incríveis, né? Assim, tipo, Saci Pererê, traficante, né? Ou seja, é um turbilhonamento de imaginário total, folclore, tráfico, urbano, rural, na mesma narrativa. Então, aí eu acho que a gente chega num momento que é a invenção mesmo de linguagem, é disputa de linguagem, e foi para Veneza, e aí entra na Bienal, e aí já circulou o mundo todo. Eu acho que aí, disputando, né, eu acho que esses últimos redutos, né, digamos assim, e aí sim dá produção de distinção, de produção de status, que é o campo, eu acho que é o campo da estética e é o campo da arte. Eu acho que quando essa fronteira cair, né, eu acho que muitas outras vão juntas, né? É isso, obrigada.